Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, mais uma vez estamos juntos. E aí eu quero dar continuidade à leitura deste livro maravilhoso que é do Dr. Martin Lloyd Jones, mais um livro dele que é Pregação e Pregadores. Praticamente aqui, ou isto aqui, é um manual de homilética e também praticamente pontos básicos sobre exegese e hermenêutica. O Dr. Martin Lloyd Jones, como os irmãos conhecem, é talvez um dos maiores pregadores expositivos. Não, foi, tá bom? Que a igreja inglesa, ali, Inglaterra e País de Gales, criaram. O método dele é o método expositivo, com aplicação por pontos. Então, ele prega expositivamente em cada ponto, em cada perícope ou em cada preposição, ele faz logo a aplicação, tá bom? Muito bem, nós vamos hoje fazer mais uma leitura introdutória, e agora nós vamos para o capítulo de número 2. Capítulo de número 2 que tem por título aqui, Não há substitutos. Não deu para focar, mas tudo bem, vamos lá? Em nossa primeira preleção, e aí eu tenho esse vídeo gravado aqui, estarei colocando aqui no cast, tá bom? No cards, para os irmãos observarem. Em nossa primeira preleição, apresentamos a proposição de que a tarefa primordial da igreja é a pregação, e por conseguinte do pastor da igreja, que todas as outras coisas são subsidiárias a isto e podem ser apresentadas como desenvolvimento ou a realização disto na prática diária. Agora, estou justificando essa preposição, essa proposição. Desculpe, meus irmãos. E faço particularmente por causa da tendência contemporânea de depreciar a pregação, em detrimento de várias outras formas de atividade. Tendo apresentado a proposição, procurei substanciá-la por meio de evidências extraídas do Novo Testamento e da história da Igreja. Agora desejo ir um pouco mais adiante e sugerir que essas evidências, extraídas do próprio Novo Testamento, confirmadas e exemplificadas pela história eclesiástica, levam-nos à conclusão de que a justificação definitiva para afirmarmos a primazia da pregação é teológica. Em outras palavras, argumento que toda a mensagem da Bíblia assevera isso e nos impele a essa conclusão. O que pretendo dizer com isso? Quero dizer, essencialmente, que, no instante em que consideramos a necessidade real do homem, bem como a natureza da salvação anunciada e proclamada nas Escrituras, chegamos obrigatoriamente à conclusão de que a tarefa primordial da Igreja consiste em pregar e proclamar a verdade, a fim de mostrar a verdadeira necessidade do homem e demonstrar o único remédio, a única cura para essa necessidade. Permita-me elaborar um pouco o assunto. Isso faz parte da própria essência do meu argumento. Estou sugerindo que, devido à existência de falsos pontos de vista a respeito destes assuntos, as pessoas não percebem mais a importância da pregação. Considere a questão da necessidade. Considere a questão da necessidade humana. Qual é esta necessidade? Bem, negativamente falando, não se trata de mera enfermidade. Existe a tendência de considerar o problema essencial do homem como uma enfermidade. E não quero dizer isso apenas enfermidades físicas. Esta parte do qual esta faz parte do quadro. Mas estou me referindo a um tipo de enfermidade mental, moral e espiritual. Um tipo de enfermidade não é a verdadeira necessidade do homem, não é sua real dificuldade.
Eu poderia dizer o mesmo sobre a infelicidade do homem, bem como a respeito de ser ele uma vítima das circunstâncias. Na atualidade, essas são as coisas que recebem proeminência. Existem muitas pessoas que procuram diagnosticar a situação do homem e chegam à conclusão de que o homem é doente, é infeliz, é uma vítima das circunstâncias. Por conseguinte, acreditam que a sua necessidade primária é lidar com estas situações e ser livre delas. Todavia, sugiro que esse é um diagnóstico muito superficial da condição humana e que a verdadeira dificuldade do homem é ser ele um rebelde contra Deus. Entretanto, em consequência disso, sob a ira de Deus. Ora, essa é a assertiva bíblica concernente ao homem. É a perspectiva bíblica do homem, conforme ele é por natureza. Ele está morto em delitos e pecados, ou seja, está espiritualmente morto. O homem está morto para a vida de Deus, para o reino espiritual e para todas as influências benéficas desse reino sobre ele. Também somos ensinados que o homem está cego, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, disse Paulo em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3 a 4, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, ou, conforme expõe outra vez a questão em Efésios 4:18, o problema dos homens é que eles estão obscurecidos de entendimentos e alheios à vida de Deus, por causa do pecado que reside neles. Outro termo bíblico comum usado para descrever esta condição do homem é o vocábulo trevas. Nós o encontramos em João capítulo 3, versículo 19. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Em 1 João, encontramos a mesma ideia mais desenvolvida. Escrevendo aos crentes, João disse: as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. O apóstolo Paulo lançou mão da mesma ideia em Efésios 5. Ele afirmou: pois outrora eras trevas, porém agora sois luz no Senhor. Estas são as palavras que expressam o diagnóstico bíblico sobre o problema essencial do homem. Em outras palavras, podemos resumir tudo isso num vocábulo, dizendo que esse problema é a ignorância. Todos os vocábulos, tais como cegueira e trevas, indicam ignorância, e de conformidade com esta perspectiva bíblica do homem, todas as outras coisas, como infelicidade, miséria, enfermidade física e todas as demais coisas que tanto nos atormentam e atribulam, são resultados e consequências do pecado original e da queda de Adão. Esses males não constituem o problema principal, são apenas consequências, manifestações ou, digamos assim, sintomas dessa enfermidade primária. Sendo esse o quadro da necessidade do homem, não é surpreendente que, ao nos voltarmos para a narrativa bíblica sobre a salvação, descobrimos que ela é apresentada em termos que correspondem a essa expressão da necessidade. O apóstolo descreve a salvação nestas palavras. Ela significa chegar ao pleno conhecimento da verdade. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. É a vontade de Deus que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. A salvação é um conhecimento da verdade. Em 2 Coríntios, capítulo 5, dos versículos 19 a 20, Paulo afirma que a mensagem que foi confiada ao pregador, que é um embaixador de Cristo, consiste em dizer aos homens que se reconciliem com Deus. Podemos ver isso na prática do apóstolo. Em Atos capítulo 17, lemos a respeito de sua pregação em Atenas. Abre aspas. Esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que vos anuncio. Os atenienses eram ignorantes, embora filosóficos, e Paulo era o único que poderia ensiná-los
dar-lhes luz sobre este assunto. Estou apenas mostrando que o ensino bíblico concernente à salvação é que ele traz os homens a este conhecimento que lhes falta. A salvação dissipa esta ignorância. Paulo fala a respeito de pregar todo o conselho de Deus. E Pedro expôs ideia semelhante ao dizer que os crentes foram chamados das trevas para a sua maravilhosa luz. Ora, estas são expressões bíblicas e todas elas, ao que me parece, indicam que a pregação sempre figura em primeiro lugar e recebe a prioridade. Se esta é a maior necessidade do homem, se a sua necessidade crucial é algo que procede de tal ignorância, a qual, por sua vez, resulta da rebeldia do homem contra Deus, então o que ele necessita, antes de tudo, é ser informado a respeito desta rebeldia, ser informado da verdade acerca de si mesmo e do único meio pelo qual ele pode lidar com a sua situação. Por conseguinte, afirmo que a tarefa peculiar da igreja, bem como do pregador, é tornar tudo isso conhecido. Muito bem, meus queridos, a paz do Senhor. Mais uma vez concluímos este livro maravilhoso do Dr. Martyn Lloyd-Jones. Que Deus em Cristo vos abençoe. Até um próximo vídeo. Amém.